Hoje é um papo mais sério aí. Vamos falar o que aconteceu comigo. E eu acho que muita gente anda acontecendo isso aí também. Que é ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Comigo foi assim. Eu tava passando uns problemas no trabalho e o negócio não se resolvia. E isso, fiquei uns 4 anos mais ou menos, antes de 2020 isso aí. Eu fiquei uns 4 anos mais ou menos me corroendo nesse negócio todo dia, sem saber. Uma coisa que eu não tive culpa, onde que eu trabalho lá tem todo um processo todo, né? E esse negócio não se resolvia. E eu fiquei uns 4 anos sem saber o que ia acontecer comigo. E graças a Deus, né, tudo se resolveu da melhor maneira possível. 2020 veio a famigerada lá, que acometeu o mundo todo. Minha sogra, eu gostava muito dela, foi. Meu pai, 3 meses depois, que foi um exemplo pra mim. Tenho muito orgulho do meu pai. E foi também. E aí tudo começou. A gente vai vivendo, né, a vida, tenta, né, manter a vida normal. E do jeito que dá. E aí aquele negócio, né? Eu acho que eu já vi muito isso aí, né? Quando você passa algum estresse, alguma coisa assim, quando você relaxa que vem as coiseiras. E aconteceu comigo. Então um belo dia em casa, num domingo, a Joyce está trabalhando. Eu tô abrindo meu coração aqui, tá? Tentando ser o mais sincero possível. A Joyce trabalhando, umas 4 horas da tarde mais ou menos. Me deu a batedeira no coração e eu tava tranquilo. Me deu uma batedeira, o coração parecia que ia sair pela boca. Já pensei, vou morrer, pelo amor de Deus, eu sozinho em casa. E essa sensação, essa coisa horrível, né, não passava. Coração batendo sem parar. Parecia, nossa senhora. Acho que quem já passou por isso sabe, né, o que eu tô querendo dizer. Te dá uma sensação de desmaio, né? Eu nunca desmaiei, mas eu imagino que seja desse jeito, porque começou a sumir a visão. E aí você fica mais nervoso ainda, a coisa não passa. Resumo da ópera, né? Eu fiquei até a Joyce chegar. Era umas 4 horas da tarde, isso até a Joyce chegar. Acho que ela chegou umas 6 horas da tarde. E eu lá passando mal. Mas eu fiquei nesse desespero, cara. Nesse desespero interminável. E aí o que acontece é que essa sensação passou. Só que daí esse negócio não parava, cara. Era todo dia, velho. Todo dia começava esse negócio. Eu ia trabalhar, quando no trabalho eu ficava tranquilo. Gozado, né? Todo mundo reclama do trabalho, eu ia feliz. Não via a hora de chegar aliás, não via de chegar o dia de trabalhar. Porque eu passava. Porque quando eu ficava em casa sem fazer nada, ficava os pensamentos e eu passando mal. Aí, graças a Deus, né, eu tenho a Joyce. A Joyce me pegou e falou, vamos no hospital, vamos não, né? Fui no hospital. Aí eles me davam lá o Rivotril, Diazepam. Melhorava, ficava legalzão. Quem conhece sabe, fica legalzão o negócio. Aí passava, cara. Mas aí eu comecei a encanar de um jeito que eu achei que eu vou morrer. Eu fiquei com esse negócio na cabeça. Qualquer coisinha que eu olhava, vou morrer, eu tô com isso. Deve ser tal coisa. Não sei o que. E pesquisa na internet, coisa. Meu, não faz isso. Não faz isso porque a coisa só vai piorando. Porque de um sintoma já vem outro, aí já é isso, é aquilo. Meu, pior cagada que eu fiz foi fazer isso. É natural da gente, né? Vai pro senhor Google. Mas, meu, não faça, velho. Não faça porque, cara, a pior cagada que eu fiz foi fazer isso aí. Dali eu já parti pra um monte de coisa, né? Eu já parti pra um monte de coisa que eu nem quero nem falar. Foi de tudo, eu tinha tudo. Tudo que você imaginar, eu pensei, na hora eu achava que tinha. E a Joyce, né, companheirona que Deus mandou pra mim,
Vamos pro médico. Eu fui pro médico, cardiologista. Fiz trocentos exames. Trocentos. Até aqueles um que fica 24 horas, com um monte de aparelho lá, não sei o que. Sabe o que aconteceu? Nada, tinha nada. Nada, nada. Imagina que tinha nada. Tava tudo belezinha. Tudo jóia, exame de sangue, esteira. E, meu, todos os exames que quem faz aí, que passou por cardiologista, sabe como é que é. Fiz de tudo. Não tinha nada. E a Joyce, né, foi sem ansiedade. Aí fui atrás, né, de um psiquiatra. E ele então me diagnosticou com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. E eu comecei a fazer um tratamento, né? E é assim, eu já tinha moto, mas a gente não andava tanto, eu só tava usando mais a moto para ir trabalhar e voltar. E de uma Versa 650, o maior rolê que a gente fez com ela foi para Serra Negra. Demorou muito tempo para mim conseguir, enfim, me livrar disso. Eu não me livrei, não. Me livrei, cara. Eu convivo com isso. Quem tem aí sabe. A gente convive com isso aí. E aprende a conviver e aprende a ficar da melhor maneira possível. E onde que a moto entra nisso tudo? Meu, é isso aqui que eu tô fazendo agora, cara. Um rolê no bairro de casa mesmo, na sua cidade. Meu, pega a moto, que eu falo toda hora, né? A gente fala nos vídeos da gente aí. Sai, tira essa bunda do sofá. É por isso, cara. É por isso, velho. Tipo, na moto a gente pensa outras coisas. A gente vê as paisagens, vê um monte de coisa bonita, sabe? Os pensamentos é outro, a gente fica com planos. Eu vi que tem um negócio que chama mototerapia. Isso não é, como se diz, não é invenção, não é, cara. É real. E desde que a gente começou, sabe, que a gente pegou o canal, o intuito do canal também foi tipo registrar as nossas viagens, enfim, pra gente poder assistir depois, pra ficar guardado, né? E é gostoso, né? É um negócio que eu me identifiquei, essa questão de edição de vídeo. E eu ocupei minha mente, cara. E a moto me proporcionou tudo isso. Porque aí você se vê meio que obrigado a criar conteúdo, a ter ideias. E aí eu sempre fui muito criativo. E eu tava estagnado, velho. Estagnado antes, né, disso tudo. Eu e a Joyce, a gente conversando, eu falei, meu, vamos ter essa moto aí, vamos dar um rolê, velho. Vamos viver a vida. E foi isso que a gente fez, meu. A gente começou a viver a vida, né? Os rolê perto, rolê longe. A gente dá risada, a gente discute relação no meio da viagem, dá risada de novo, conhece gente diferente, lugar diferente. E aí a moto proporciona isso pra mim, cara. Proporciona vida, velho. Vida. É isso que a moto proporciona pra mim. Vida. Sabe? Tipo, é isso que eu resumi agora, velho. Sabe? Não ficar em casa fazendo nada, cara. Pega e vai dar um rolê, meu. Dar um rolê que é a cura? Não, claro que não. Mas é uma coisa que é que eu falei, você consegue pensar em nada, velho. Nada que te preocupa. O pensamento vem, mas eu nem lembro, meu. Pra falar a verdade, nem lembro. Eu fico só apreciando, pensando como que vai ser, a hora que a gente chegar, vou curtindo o caminho. A gente para, que legal aqui, vamos parar aqui. Sabe assim? E aí começa, né, acaba uma viagem, a gente já começa a pensar na outra. Começa a planejar. E isso tudo é essa meninona aqui, velho. A moto, cara. A moto. Tem um estudo
Eu andei pesquisando, né, pra ver se não era viagem da minha cabeça. Tem um estudo que foi inclusive custeado pela Harley Davidson, que os cientistas aplicaram uns testes lá. E a conclusão que eles chegaram é que o andar de moto, nem o carro proporciona nisso, hein? A moto proporciona isso. Porque eu quero voar com o drone aqui, ó. A moto proporciona uma diminuição do cortisol, que é um hormônio que ele é necessário, mas ele é excesso. E quando você está sob um nível de estresse muito alto, o cortisol, para te preservar, ele vai lá para as alturas. Mas é o tal do hormônio do estresse que eles falam, que é o cortisol. E esse hormônio, ele fica circulando dentro de você. Quando você tem um ataque de ansiedade ou pânico ou qualquer coisa que seja, ele aumenta muito, e ele demora pra caramba. Aí, ó, essas coisas, velho. E ele demora pra caramba pra baixar o nível. E aí você fica vivendo esse looping, velho. Entendeu o que acontece? Esse looping. Cortisol aumenta, o novo estresse, ele aumenta de novo, e assim vai indo, você não sai disso, velho. E aí, o andar de moto, ele aumenta a adrenalina. Ele aumenta o hormônio da felicidade, que eu esqueci agora. Dopamina, que é o hormônio do prazer. Porque é uma satisfação, né, meu? Você pegar, ó, dar um rolê. Mesmo quem trabalha de moto. É diferente você tá usando para trabalhar e fica naquela coisa louca. Quando você pega a sua mesma moto, qualquer tipo de moto, meu, qualquer tipo, e sai para dar um rolê turístico, é diferente. É diferente. E aí aumenta, né, essa dopamina, que quando você faz exercício físico também te dá aquela sensação de prazer depois. E aí combate esse excesso de cortisol. É mais ou menos isso. Tira a bunda do sofá, velho. Tira da bunda do sofá, mano. Vamos dar um rolê. Foi o que eu falei no começo. Nem for dentro, sabe, do seu bairro, na sua cidade. Claro que tudo isso que a moto te cura, não. Lógico que não. Tudo isso que eu falei, esse rolê todo, não dispensa a ajuda de um profissional. A gente precisa ir atrás para se cuidar. A mente é tudo, cara. A mente é tudo. E existem profissionais para isso, né? O psiquiatra, o psicólogo. Porque se eu não vou atrás, velho, se eu não vou atrás e vou deixando e vou ficando nesse looping de cortisol aí, sabe o que acontece? Eu tava entrando em processo de depressão, velho. Vou morrer, minha vida acabou. Olha isso. Tava entrando nesse patamar aí. Todo dia eu acordava pensando que eu ia morrer, que ia dar alguma coisa, que eu tava com um monte de caca. Olha isso, velho. Um videozão longo, né? Não sei se vai ficar longo também, mas eu senti vontade de falar isso pra vocês. E assim, né? Outra coisa que eu fui atrás foi retomar a minha fé, minha crença, né? Nada como Deus, velho. Procura Deus também, que ajuda demais. A gente não tem como a gente ficar desconectado de Deus, né? De Jesus. Cada um na sua crença, mas a gente tem que se conectar com o divino. Uma coisa complementa a outra. Procurar um profissional. Não adianta você achar que vai conseguir sozinho. Não consegue. E, inclusive, eu acho que a gente pode continuar esse bate-papo com alguém que é profissional nisso, né? A gente volta lá de casa agora, batendo um papo com a Joyce, que vocês não sabem, você não sabe, a Joyce é psicóloga. E das boas, viu? Modéstia à parte. Ansiedade. Cada dia mais nós temos visto crescer o número de casos. Tem uma informação da Organização Mundial de Saúde que o Brasil está entre os primeiros
no ranking mundial de números de casos de ansiedade e depressão, que está muito vinculado ao nosso estilo de vida. Eu acredito nisso também. Só que é importante a gente lembrar que ansiedade é uma emoção que está presente em todos nós. E o que acontece é, dependendo do período que você permanece com essa emoção presente na sua vida e com os sintomas presentes na sua vida e o prejuízo que a ansiedade pode vir a causar na sua vida, aí sim passa a ser um problema. Mas a gente tem que diferenciar a ansiedade enquanto emoção presente na nossa vida e que sempre esteve, inclusive no homem primitivo. A ansiedade estava lá, ajudando esse homem a sobreviver e atualmente presente também nas nossas vidas. E aí, quem é que pode definir isso? Quem pode te ajudar, te orientar a separar isso, quando a ansiedade ainda está normal ou quando ela se tornou um problema? Um profissional da área da saúde mental, que é psicólogo ou um psiquiatra. Mas o que eu quero trazer aqui para você hoje, além dessa contextualização aí, são alguns sintomas da ansiedade. Então, humor do ansioso ou da ansiosa. A pessoa acaba ficando mais irritada, mais agitada, com pressa. É o que acaba caracterizando. Só quero lembrar, gente, que cada pessoa é única. Esses sintomas que eu tô trazendo são definidos a partir de uma média. Não quer dizer que eles vão acontecer para todas as pessoas da mesma forma. Não é isso. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu temperamento. É uma média. A nível físico, quando eu me deparo com uma situação ameaçadora que representa um perigo para mim, o meu cérebro, identificando essa situação imediatamente, vai liberar adrenalina e cortisol no meu organismo. E o que é que essas duas substâncias fazem? Elas colocam o nosso corpo num estado de alerta, num estado de luta, fuga ou congelamento. Prepara a gente para lidar com essa situação ameaçadora. E aí eu sinto aumentar meu batimento cardíaco, suor nas mãos, vertigem, a respiração fica mais ofegante. E esses são alguns sintomas da ansiedade a nível físico que podem surgir frente a uma situação ameaçadora ou não. De repente não tem nada concreto ali acontecendo, mas você já está num estado de ansiedade que é como se tivesse. E aí o seu organismo reage dessa forma e você começa a sentir os sintomas. Só de pensar muitas vezes numa situação que às vezes nem aconteceu ou que ainda vai acontecer no futuro, já faz com que o seu cérebro identifique como uma situação ameaçadora e libere cortisol e adrenalina, que causam esses sintomas que eu disse agora. Quais os pensamentos que surgem na ansiedade? Um deles é a supervalorização do perigo. Muitas vezes deixar, a partir de como você está pensando, do que você pensa, dos seus pensamentos, deixar uma situação muito mais ameaçadora do que é, e ao mesmo tempo superestimar a sua capacidade de lidar com ela. São sintomas do pensamento. Supervalorizar o perigo e te subestimar a sua capacidade de lidar com essa situação. Outra coisa também que é um sintoma dos pensamentos e que a ansiedade nos leva a isso muitas vezes é subestimar a ajuda que a gente tem ao redor. Quando você está no estado de ansiedade, subestima a sua rede de apoio. E aí te coloca numa situação de muita vulnerabilidade a nível mental, aonde vem o desconforto, a preocupação. Se vocês se identificam, se vocês já passaram por isso, escreve aqui para mim nos comentários. Então eu já falei para vocês, estado de humor, quais são os sintomas, reações físicas, os pensamentos, sintomas, como surgem esses pensamentos. E agora eu vou falar quais são os comportamentos dos sintomas de ansiedade. Evitação da situação de ansiedade. Aquela situação
que já vai me gerar ansiedade, vai me gerar um desconforto, eu evito. Eu evito. Ou eu abandono. Ou eu faço os dois. Vou dar um exemplo para diferenciar as duas situações, a de evitação e a de abandono. Por exemplo, uma prova na escola, na faculdade, no seu trabalho, enfim, que está te gerando muita ansiedade. O comportamento de evitação vai se dar da seguinte forma: você não vai fazer a prova, você evita se colocar naquela situação, porque ela te gera muita ansiedade. A de abandono, como é que acontece? Você vai fazer a prova, mas chega num determinado ponto ali que simplesmente você para. Você para, entrega a prova e vai embora. Outros sintomas comportamentais é a necessidade de ter tudo sob controle, controlar tudo. Acaba virando um ciclo vicioso. Como você não consegue, te deixa mais ansioso e querendo controlar tudo, porque ninguém consegue controlar tudo. Mais ou menos a gente consegue controlar as nossas reações. E é para isso que a gente treina o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, para conseguir ter minimamente o controle sobre as nossas reações. A busca pela perfeição, quando você não aceita nada além do perfeito, quando você não aceita menos do que 10 numa prova, por exemplo, quando tudo que você tem que fazer tem que ser perfeito. E aí, frente a essa expectativa da perfeição, você trava, a ansiedade te congela. Ou a busca por mais segurança, fazer coisas para você se sentir mais seguro. Em alguns momentos da vida, a gente está mais ansioso. É normal, mas essa ansiedade em excesso e por um período significativo de permanência pode sim se tornar um problema, pode se tornar um transtorno. Não queira passar por isso sozinho, você não precisa. Procura uma ajuda profissional se você sente que tá já num ponto que tá te atrapalhando no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina, nos seus relacionamentos, na relação com você mesmo. Se tá interferindo, se tá te causando uma angústia, um sofrimento, procura ajuda. Eu tô falando isso, tô reforçando isso, porque muitas vezes, muitas pessoas falam, não, isso aí vai passar, vai sumir sozinho. Às vezes não some sozinho. Então também não subestime a ajuda profissional. Hoje é isso que eu queria trazer. Eu acho que já é bastante informação sobre ansiedade, tá bom? Beijo. Gravel road, I've been asked to slow down. Fireplace, do you know how? Pass the paper, my desk is out.